Não só trabalhar para comer, né? No caso, tem um lazer, tem. E aqui você consegue ter isso, né? Aqui você consegue fazer essas coisas. Você vê aí a gente tem um outro no Facebook, né? Vira e mexe, eu tô fazendo uma viagenzinha, tô indo em Las Vegas, tô indo em San Diego, São Francisco, coisas que no Brasil eu não imagino. Tipo, eu chegar no final de semana, pô, vou ali em São Paulo. Cara, não dá. É, não é Por fácil. vários motivos. Uma, porque o medo de ser roubado na estrada, a estrada toda esburacada, a gasolina é o olho da cara. Então, tipo, aqui você tem uma vida de pobre que você consegue fazer coisas que só rico faria no Brasil. Então, você fica animado para trabalhar, você quer trabalhar mais, você quer ter o que você achou que você nunca teria, você quer fazer coisas que você nunca fez. E você vai, se você puder, você trabalha 24 horas por dia e vai se tornando tipo um vício. Tem que dar uma controlada, senão, Pira. problema. E uma dúvida, eu já toquei nesse assunto, mas só aprofundando mais. Com relação à rigidez na lei, à segurança, o que você notou de diferença no Brasil? Por exemplo, no comportamento dos americanos, tem uma lei, vamos supor, não pode passar fora da faixa do pedestre, por exemplo. Você vê as pessoas caindo muito, descumprindo, ou eles respeitam? Qual a diferença com relação ao Brasil, assim? Aí tem leis rígidas, mas o pessoal respeita, ou o pessoal é que nem aqui mesmo, desliza, vai, paga, ou você acha que é uma conscientização diferente? Você notou isso ou é a mesma coisa? Não, aqui o pessoal segue as leis, pelo que eu percebo. Né? Segue as leis mesmo. Você vê, por exemplo, como eu falei no trânsito, todo mundo aqui, tipo, um acostamento livre, cara. Ninguém passa, ninguém. Você fica olhando, tipo, a mão chega coça, tipo, cara, eu vou pra ali. Mas você vê ninguém, você sente, pô, cara, vou, tipo, vou fazer besteira, todo mundo vai me olhar feio pra caramba, sabe? Então, na faixa de pedestre é a mesma coisa, você para, tipo, às vezes eu saio do trabalho 11h30 da noite, tipo, tá lá fechado pro pedestre, tá todo mundo parado. Gente, não tem carro, não tem ninguém, e tá todo mundo parado. Sabe, muito raro alguém atravessar, fazer alguma coisa do tipo. Eu vejo, assim, bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. Eu me sinto bem seguro aqui com relação a isso. Eu vejo as pessoas obedecendo às leis bem tranquilo. É bem tranquilo, cara. Muito Isso é tranquilo bom. mesmo. Bom, muito bom. E brasileiros aí, você conheceu outros brasileiros na Califórnia e também como os norte-americanos reagem quando se diz sou brasileiro? Eles perguntam alguma coisa ou não conhecem muito sobre o Brasil? É, assim, aqui onde eu vivo, eu não tenho muito contato com brasileiro. Na verdade, quase zero, né? Eu acho que porque é um bairro, assim, um pouco mais caro, eu acho que a galera que está começando a vida vai procurar um lugar mais barato, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos. E o outro motivo é porque aqui onde eu moro, isso é até interessante, é só russo. Aqui é só russo. Sim, aqui, depois eu vou te mostrar, tem mercados russos, tudo escrito em russo. Tudo é Não, que russo. bacana, cara. Tudo é russo. Pra cima é russo, é chamado Pequena Rússia aqui. Por isso que a família da minha mulher veio pra cá, porque já sabia que seria um pouco mais fácil. Descendo uma rua pro lado já é só judeu. É judeu, cara, é tudo de judeu. Igreja, o restaurante que eu trabalho é um restaurante judeu. Então, é tudo judeu. Então, eu acho que, tipo, não tem espaço pro brasileiro, sabe? A Rússia tá Então, não... seguindo você, né? Detalhe. exatamente, cara, não tem pra onde correr. Então, ficou, acho que. E eu não saio muito, sabe? Eu não tenho amigos aqui nem nada. Só o pessoal do trabalho mesmo. Então, eu não tenho muito contato com brasileiro, cara. Isso, todo mundo me pergunta, pô, e brasileiro? Eu digo, cara, parece que os brasileiros preferem outro lugar, porque eu não vejo brasileiro aqui. E quando eu falo que sou brasileiro, né? A outra pergunta que você fez, o pessoal estranha. Estranha por quê? Eu tenho 1,90 m, branco,
E eles acham que eu não tenho cara de brasileiro, Ah, sabe? Eles você tá acham mais claro, né? Que você, assim, no Rio você tava um é, pouco mais moreno. no Brasil eu pegava mais sol, né? Aqui, e trabalhava menos, então tinha mais tempo. Enfim, eles sempre olham brasileiro. Pô, cara, sério? Como assim? Eu falo, pô, brasileiro, pô, mas brasileiros são grandes, assim, brancos. Eu digo, cara, o Brasil tem gente de todo. Porque eles ficaram com uma coisa na cabeça que brasileiro. Primeiro, vem a ligação com a galera, com os hispanos, sabe? Porque todo mundo é baixo, até no meu trabalho, olha, todo mundo baixo, a pele morena, tipo, uma cor quase não existe no Brasil, sabe? Entre o negro e moreno, tipo mexicano ali, o cabelo liso, preto. Então eles acham que todo mundo da América do Sul é assim, até o brasileiro. E não é, pô, o brasileiro é negro, branco, gordo, magro, azul, amarelo, tudo Não quanto tem é. cara, né, na Não verdade. tem cara. Então eles olham, tipo, pô, no Brasil todo mundo é assim, porque vê os jogadores de futebol. Aham. Ninguém é alto. Ninguém é, pô, branco, 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 igual uma folha de papel como eu sou. Então eles acham meio estranho. E aí depois que esclareço tudo, explico que no Brasil todo mundo tem um monte de gente, chegou português, chegou holandês, chegou alemão, tem uma parte que tem russo, tem tudo. E aí eles começam, ah, tá. Pô, mas aí no Brasil, como é? Aí começam a questionar sobre o país. Não, eu vi o carnaval, primeira coisa. Que eles falam futebol e carnaval. Não, e o carnaval, pô, é aquilo mesmo que a gente vê, pô, cara, é maravilhoso tal. Começa a explicar. Nossa, eu sei que lá e começam a falar muito sobre carnaval, sobre futebol, porém eles são muito diferentes, cara. Assim, da gente, muito diferente, muito frios, sabe? Muito fechados, não tem esse Calor humano todo, né? não tem esse contato, cara, de é muito estranho. E você vai ficando aqui, incrivelmente, você vai pegando esse jeito, Imagina. sabe? Você vai pegando, você vai ficando frio, cara. Isso é muito louco. Enfim, eles se interessam pelo Brasil, acham legal, e sempre perguntam, pô, como. E todos acham que o Brasil é muito melhor do que é. Porque todo mundo tem um amigo que foi no Brasil, todo mundo tem alguém que trabalha no Brasil, então tu fala, pô, a economia do Brasil é muito boa, né? Ah, E eu sair com falo, dinheiro dos Estados Unidos veio pra cá, cara, você se tá, faz. É um tá. paraíso, é um E paraíso. eu tô doido esperando minhas férias. Esse dólar 4, ai meu Deus. Nossa. Então eles ficam, pô, o Brasil é uma economia muito boa. Uns que são mais esclarecidos, que entendem de economia, alguma coisa, sempre vão para um lado, tipo, não, da política. Pô, mas tal, é bom, né? A economia, país muito rico. Eu falo, é muito rico, é muito, muito. Porém, a gente tem uma coisa chamada corrupção, que ferra tudo, mas se tá pensando que o Brasil é rico, é impossivelmente não ser, com o tamanho territorial e com a quantidade de impostos que pega do trabalhador e os recursos que a gente tem. Mas sim, sempre se interessa, acho legal, acho divertido. Esse dia eu tava no trabalho, né? A galera de São Paulo aí. Um americano, eu tava com o boné do Barcelona trabalhando, e um americano falou assim pra mim: Ah, do you like football? Eu falei: I love football, I'm from Brazil. Sou do Brasil. Ele falou: Vai, Corinthians! Um americano, cara. Ah, olha que legal. E eu falei assim: Hã? Eu falei: Ele falou: Qual é teu time? Eu falei: Pô, sou do Rio, cara. Ele falou: Então você é Flamengo, né? Eu falei: Não, pô, sou Fluminense. Entendi. Ele: Ah, Fluminense? Do Fred? Eu falei: É. Eu falei: Que o cara sabe tudo. Eu falei, como assim, cara? Tipo, ele não, tem um amigo, cara, que é brasileiro, tal, tal, e me explicou. E da outra vez tinha um cara com boné do Brasil. Ele sempre vai lá no restaurante, com meio boné do Brasil. E eu falei, pô, eu gostei do seu boné, cara. Ele falou, legal, né? É do Brasil. Eu falei, eu sou brasileiro. Ele falou, pô, que legal, cara. Pô, eu adoro São Paulo. Eu falei, pô, não Rio? Ele falou, não, não, eu adoro Vila Madalena em São Paulo e tal. Eu pensando, cara, pô, aquele lugar é muito bom, cara. Começou a conversar comigo, não, muito bom São Paulo, eu quero morar lá. Tá? Então, tipo assim, alguns, muito mais americanos conhecem o Brasil, conhecer de visitar mesmo do que eu imaginava, sabe? Então sempre alguém tem alguma coisa para falar do Brasil, Isso é alguma bom. coisinha. E você, qual as vantagens e desvantagens? E o que você não gosta daí? Tem alguma coisa que você pode dizer? Kaique, eu acho que isso é uma desvantagem, eu não gosto muito disso. Tem.
Tem. Mas assim, são coisas pessoais, né? Ah, tá, tá, então sem problema. Por Tem. exemplo, Pode falar. as coisas que eu não gosto nos Estados Unidos. As pessoas são frias, tá? Isso eu não gosto mesmo. Não gosto. Todo mundo é muito frio. Outra coisa que eu não gosto. Você não pode beber álcool na rua. Não pode. Isso é Nem, totalmente nem proibido. sair, né, com ela fechada lá, tipo uma lata, uma Se tiver, garrafa. Pode nem se sair tiver na mão, né? fechada, se tiver fechada, a polícia te vê, ela vai tipo te dar uma bronca, mas não vai te dar uma multa. Mas vai, tipo assim, mandar você guardar. Agora, se você estiver dentro do carro, você tem que. Não pode viajar com a bebida dentro do carro, mesmo fechada, tem que estar na mala. Tá? Então, eles são muito rigorosos com isso. Eu já vi gente levando multa por causa disso. Tá bebendo na praia e o cara, ô, o que é isso aí? E pum, multa. Então, eu não gosto disso, que não pode beber na rua. Eu não gosto que eles são frios, tá? É, eu não gosto que tudo aqui feche 2 horas da manhã. Tudo, tudo. Sábado, uma balada, uma boate vai fechar 2 horas da manhã. Domingo, sexta, 2 horas da manhã. Acabou. Cara, não é aquela igual no Brasil. Oi, gente, acabou. Vocês podem sair. Não, é tipo, sai, que fechou. Grosso, eu já arrumei, não confusão, mas tipo, já me estressei, porque o cara tirou a bebida da minha mão, cara. O cara falou assim, me dá essa bebida que acabou. Eu falei, me dá o caramba, eu paguei por isso. Ele falou, tá, mas acabou. E começou aquele negócio ali, e tipo, minha mulher, Juliano, aqui não é Brasil. É, tem que Qualquer engolir. briga, qualquer briga é polícia. Tem que engolir, Não né? Ainda é mais tipo, estrangeiro. não é tipo, dois homens brigam e dois homens se resolvem. Não, cara. É polícia. A polícia vai vir e vai ter problema. Então, aí eu, tá bom. Aí larguei a bebida, mas olha que coisa louca. O cara arrancou da minha mão minha bebida, cara. Muito louco. Então, tipo, eu não gosto disso também. Tudo fecha 2 horas. Eu acho, pô, muito chato, cara. Eu trabalho até 11 da noite. Aí quero sair com a mulher, pô, tenho 1 hora e pouca pra se divertir. Não é igual no Brasil, mas, ok. Dá pra levar. Então, eu acho que são essas coisas. Eu acho que tem mais alguma coisa que eu não gosto. Se eu lembrar, eu falo aí. Mas eu acho que essas são as que mais me incomodam. Não pode beber, os caras são frios e tudo fecha 2 horas. Bem, É isso. e bem, bem contrário de um carioca, né? Que tá É, na madruga na rua, enfim. acostumado a sair da balada 7 horas da manhã. Cara, e com respeito à documentação, trâmites, porque uma coisa que eu vejo do pessoal que vai estudar, trabalhar eu nunca convenci assim, mas estudar é que é muita documentação, a questão do visto, você vai fazer, você faz uma entrevista onde eles perguntam muita coisa pra você. Realmente, como os Estados Unidos é um local que todo mundo quer ir, consequentemente, o rigor para você entrar é maior. Então, Exato. o que você passou? O que é que você pode falar um pouquinho dessa questão de documentos, do que mais ou menos precisa e se é muito difícil mesmo ou para quem vai sem ser estudo é mais fácil? Como é isso aí? Olha, aqui na América, o interesse da América é um só: dinheiro. O governo quer dinheiro, sabe? Essa potência toda, por isso, extremamente capitalista. Não existe um lugar no mundo mais capitalista do que os Estados Unidos. Verdade. Eu não conheço o mundo todo, conheço poucos lugares, mas tenho certeza que não existe, sabe? Aqui é muito louco. Então, por que eu estou falando isso? Você quer vir como estudante, você comprovou que você tem como pagar seus estudos, acabou. Acabou, eles te dão visto. Entendeu? Você tendo uma matrícula numa universidade ou numa escola, ou comprovando que tem o dinheiro, você faz a matrícula na universidade, pré-matrícula, aí vai pedir o seu visto, você vai mostrar quanto que você tem disponível, quem é que está financiando isso, quanto tempo você vai estudar, o que você vai estudar, e eles te dão visto. O único problema é dinheiro, sabe? Isso para estudante. Para o visto de estudante, o problema é esse. Eles querem saber se você tem como pagar. Ah, tem como pagar? Ok, toma o seu visto e vai estudar. Beleza. Para você vir como turista, isso também está na sua pergunta? Também. Pode falar. Então, como turista, não é só dinheiro, porque tem
Não é para botar medo em ninguém nem nada, Uhum. mas eu vi, por exemplo, médicos não conseguindo visto. Por quê? Porque preenchem o formulário errado, sabe? O cara, quando você vai fazer a entrevista no consulado, o cara pergunta coisas, tudo que você já botou no formulário, que se chama DS-160. Para quê? Para saber se você está mentindo, se você vai ficar nervoso. Os caras são treinados, os caras recebem treinamento psicológico para olhar expressão corporal. Os caras estão, preparados para saber se você está mentindo ou não. Eles são perfeitos? Não, porque um monte de gente mente e consegue o visto, entendeu? Mas já é um pouquinho mais complicado, porque muita gente vindo para morar, cara, sabe? Muita gente vindo para morar aqui. Então, não tem como abrir para todo mundo, como o pessoal fala, os Estados Unidos vai tirar o visto do Brasil. Nunca. Pode ter certeza. Nunca isso vai existir. Nunca ele vai tirar o visto do Brasil. Infelizmente. Imagina se ele tira o visto do Brasil. Cara, vem todo mundo amanhã tá aqui. Eu não acho isso uma coisa ruim, mas, tipo, pro país, para os Estados Unidos, óbvio que é. Eles precisam de imigrantes. Mas tem que ser um pouco controlado, senão ferrou. Acaba o país. Acaba tudo, né, cara? Já tem mexicano aqui. Esses dias um cara falou pra mim, brincando, obviamente, no trabalho. Ele falou: não existe mexicano pobre no México. Eu falei: pô, sério? Por quê? Porque tá todo mundo aqui nos Estados Unidos. No México só ficou quem é rico. Eu pensei: pô, verdade, é tão perto que o pessoal vem que vem. Ou seja, é, isso é um pouco mais tranquilo para estudante. Para turismo, tem o agente consular, ele vai decidir se você pode ou não entrar. Ele tem todo o direito de dizer: não gostei da sua cara. Ele vai dizer isso, mas tem todo a permissão para dizer: não, você não vai entrar. Não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Tá, mas não vai. Você não preenche os requisitos. E não vai. Eu, no meu caso, quando fui pegar o meu visto, eu não trabalhava, eu não estudava, eu não tinha carro, eu não tinha casa, não tinha nada. Foi aquela coisa de: vou fazer porque eu vou tentar, sabe? E já tinha comprado a passagem, burro. Mas tentei e o cara fez 3 perguntas e me deu o meu visto. Então, é sorte. Tá vendo? Para onde você vai, com quem você vai e quanto tempo você vai ficar. Eu menti nas 3 perguntas, praticamente. Porque eu, eu vim para Los Angeles. Eu falei que ia para Las Vegas porque é mais turístico. Eu vim Uhum. com a minha mulher, com a Anastácia, né? A minha esposa. E eu não poderia falar conhecer alguém aqui, senão ele ia, Uhum. bloquear. Então eu falei que ia vir com 2 primas que tinham visto americano e tal, para facilitar. E quanto tempo eu ia ficar, eu acho que foi a única verdade que eu falei. Não estou dizendo para ninguém mentir, gente, tá? Mas eu falei: eu vou ficar 15 dias. Ele falou: ok, boa viagem. Eu falei: hã? Tipo, só isso? Ele falou: boa viagem e tal. Ok, ótimo. Mas é um pouquinho. Pode ser, não sei, cara. Pode ser complicado. Depende do cara falar sim ou não. Depende dele, não depende de regras, sabe? Isso é o mais complicado. Isso depende. São requisitos, você vai lá, preenche os requisitos e acabou. Isso não, depende dos requisitos e depende também de uma pessoa que pode ter acordado de mau humor nesse dia, que não gosta de Não foi gente. com sua cara, não gosto de Não gente gosta de gente alta. gorda, ou não gosta de gente alta, não gosta de gente branca, não gosta de gente preta, não gosta de azul, de amarelo, e fala assim: não, você não vai. E acabou. Vai que você parece com alguém que fez um mal pra esse cara. Em outro, sabe como é? Então, é isso. Mas tranquilo. E pra gente até encerrar com chave de ouro, por mim eu fico falando com você quanto tempo puder, mas pra gente fechar essa entrevista com chave de ouro, qual local, os locais que você gostou, assim, turísticos, e qual você recomendaria pra quem tem esse desejo de conhecer e tal? Qual lugar você diria: olha, vale a pena você ir pra esse, e tal local é o meu favorito? Olha, um lugar que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos é Los Angeles. Cara, eu amo essa cidade. É maravilhoso. Tem tanta coisa para você fazer, cara. É tanta. Cara, é muito louco, porque você tá na Calçada da Fama, que é um lugar legal pra caramba, super movimentado. Aí você olha pra frente, você já viu o letreiro de Hollywood, que é
bem próximo. Você pode ir lá no letreiro, tocar no letreiro, sobe lá, um guia te leva, tal. Você tem as praias famosas, Malibu, lá, a praia lá do Charlie Harper, né? Como é? Não Dois sei. Homens e Meio, Dois Homens e Ah, Meio, tá. que é onde o cara vive. Tem Santa Mônica, onde tem um pier lá. O pessoal joga videogame sem pergunta. Pô, pier do GTA. Tem um monte de lugar maneiro. Mas eu fico meio em dúvida, porque também eu amo Las Vegas. Las Vegas é um lugar único no mundo. Não tem nada parecido. É uma coisa que funciona 24 horas por dia para todos os tipos de pessoas, né? À noite tem as boates, tem todo hotel é um cassino, todo cassino é um hotel, então você pode entrar em todos os lugares grátis. Eu não sei, mas Gosta da Califórnia em geral. a Califórnia e Nevada ali na parte de Las Vegas é bem maneiro. Mas eu acho que você depende de como você é, você pode, se você for um cara mais baladeiro, vá para Las Vegas. Se você for um cara mais que gosta mais de cinema, fica um pouco mais em Los Angeles, porque tem aqui do lado tem a Casa dos Famosos, que isso é coisa louca, não dá. Eu fui lá semana passada, eu nunca tinha ido, eu fiquei de boca aberta, porque tipo uma porta de uma casa é o tamanho da minha casa toda. Então é muito louco. Cara, é legal. Se você gosta de cinema e tem toda essa fixação como eu tinha por Estados Unidos pela parte do cinema, eu acho que Los Angeles é mais interessante. Ah, legal. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica. Juliana, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado por toda vez que eu te chamo, você tá sempre disposto e com boa vontade e vem participa. E sucesso aí, viu, cara? Deus te abençoe muito nessa caminhada aí Obrigado, na. muito obrigado aí. E valeu pela amizade. E tamo junto aí acompanhando o canal. Tamo junto.